Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação, a alegria, o prazer de termos de volta a maior expressão do sindicalismo da região de Ribeirão Preto e também uma das maiores do estado de São Paulo e do país, que é o sindicalista Antônio Vitor, presidente da Federação das Indústrias do setor da alimentação do estado de São Paulo e também diretor de assuntos internacionais da Força Sindical Nacional e vamos acrescentar mais um cargo, vice-presidente da Força Sindical do estado de São Paulo. Vitor, muito obrigado por nos atender. Eu sei o quanto você anda atarefado, o quanto você anda viajando, mas é um prazer muito grande como seu amigo, como seu admirador, podemos ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você no momento em que a reforma trabalhista está andando, no momento crítico da situação política do país e também um setor que está muito preocupante, aí, que é o setor sucroenergético, um setor que se acompanha já há muitos anos. Ronaldo, eu que agradeço aqui a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Você que eu costumo dizer que não é um amigo, é um irmão. Então eu que me sinto sempre lisonjeado de poder participar. O setor vem atravessando um momento difícil. Então eu acho que agora até que deu uma respirada, sabe, de 2 anos para cá, ele até que deu uma respirada. Mas a situação ainda é muito complicada, né? O sócio maior, que é o governo, além de não ajudar, atrapalha. Então, quando você tem uma pessoa que não te atrapalhou, ela já te ajudou pra caramba. Mas e aí, como você tem uma instituição, né, um governo federal, e o setor ele é muito dependente de políticas públicas. Por quê? Porque o álcool, a Petrobras tem que dominar. O nosso sonho era que um dia a gente pudesse sair da Petrobras, que a usina pudesse vender direto ao consumidor, né? Então o pessoal ia comprar álcool aí bem baratinho, se pudesse fazer isso, e a usina, a unidade produtora ia ganhar muito mais. Até porque a gente não teria esses absurdos de caminhões que carregam aqui em Sertãozinho, levam Araçatuba para depois voltar para cá. E depois volta e descarrega aqui. Isso é um turismo fantástico, né? O caminhão, nós já acompanhamos, já contei essa história aqui. Nós acompanhamos, fomos atrás de um caminhão que carregou aqui na usina, ele foi a Araçatuba, trocou de nota fiscal, voltou e descarregou no terminal aqui de Ribeirão Preto. Sem ter descarregado lá, Sem descarregar lá, não descarregou. Então ele foi lá e voltou aqui. É a ciranda do álcool. E isso acontece demais. Paulínia, então, isso é uma festa, né? E durante muitos anos, o Sertãozinho pagou um preço muito alto ainda, até porque o ICM ele era recolhido na fonte distribuidora e não na fonte produtora. Então, por isso deu aquele boom lá em Paulínia, né? Paulínia não tinha com que gastar tanto dinheiro que eles arrecadavam. Até um polo de cinema criaram lá, né? Não, criou polo de cinema. E lá tem um boiódromo, um negócio que... e tem um sambódromo, tem boiódromo. Os caras fizeram... Gastar dinheiro em cima do etanol. Gastar dinheiro em cima da produção nossa. Para nós só sobrava o... Desculpa. Para nós só sobrava tão somente o cheiro do garapão e a fuligem do carvão. Você acabou de coordenar a negociação dos trabalhadores das usinas da parte de açúcar. Você acabou de negociar e chegaram a uma definição. Você pode falar o que é o aumento que conseguiu ser negociado para os trabalhadores das usinas? Olha, o que foi possível chegar foi uma reposição de 4% sobre o salário de abril e 5% sobre o piso, né? O menor salário da usina se aplicou 5%. E a cesta básica a nível estadual de R$ 106. Então isso foi o que se alterou do ano passado para esse ano. Foi uma boa negociação, em comparação a outros setores? Em comparação a outros setores foi uma boa negociação, considerando que nós tivemos um anúncio de infração em maio muito baixo, né? Ou seja, e isso, do ponto de vista de ganho
real, quando a inflação dá muito baixa, o ganho real normalmente é menor. Então, quer dizer, pelo menos, contrariando anos anteriores, nós repusemos a inflação. Vitor, eu recordo há 4, 5, 6 anos, aí, o tempo passa tão rápido que a gente acaba não conseguindo mais registrar cronologicamente os fatos. Mas eu lembro de uma manhã que você convocou a imprensa nacional, na sede do sindicato que você presidia aqui e continua presidindo em Sertãozinho, e anunciou que aquela safra nós iríamos era um começo de safra, você anunciou o seguinte: vamos começar a safra com menos 20 usinas, 20 usinas não vão trabalhar. Só que eu tenho informações de que esse número pode aumentar, pode chegar a 25, quem sabe até a 30. Eu lembro que os jornais no dia seguinte, os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Valor Econômico, todos divulgando nas suas primeiras páginas, sindicalista alerta que o setor da cana está atravessando uma crise e mais de 20 usinas já estão fechadas, não vão fazer a safra. Eu recordo uma reação que nós tivemos, assim, por parte das indústrias, do setor das usinas, assim, uma reação muito vigorosa. Não é nada disso, pense bem, nesta relação vocês estão colocando usinas que já estavam fechadas. Evidentemente que você disse que 20 usinas não vão fazer a safra. Terminamos a safra passada, aí 100 usinas fecharam. Dessas 100 usinas fechadas, o que sobrou para o trabalhador? Eu lembro o caso da Albertina aqui, que a gente fez vários programas, né? A usina Albertina fechou, 5 mil trabalhadores despedidos. Quase isso, 4 mil e alguma coisa. Entre lavoura... Esses trabalhadores receberam seus direitos? Na época do fechamento, não. Né? Não tinha como pagar e não pagou. Foi feita uma rescisão zerada, né? uma homologação de rescisão zerada, e aí com isso, mas só que propiciava que o trabalhador pudesse retirar o fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego. E a Albertina fechou sem dever folha, a Albertina não devia folha. Então, o salário estava em dia, o fundo de garantia estava em dia. Então ela zerou e o pessoal pôde tirar o fundo e tal. E as verbas rescisórias, aquela coisa foi fruto de ação judicial. E que essas ações judiciais estão culminando agora que vem tendo as decisões já de segunda instância, e aí tem se cumprido, ou seja, penhora cana, você penhora terra, penhora uma coisa, penhora outra. Agora recente venderam o parque industrial, né? Então, tudo isso é dinheiro que entra, que canaliza lá para a massa e que distribui entre a ação trabalhista, porque na ação trabalhista e verba rescisória tem preferência. Então, dessa forma tem vindo, tem quitado, mas muito lentamente, mas tem quitado. Outras usinas têm dificuldades também em cumprir seus compromissos com os trabalhadores? Nós tivemos problema aqui na região, porque está em recuperação judicial, a usina Carolo. Mas a usina Carolo, surpreendentemente, ela tem saída. Eu acho que mais uma ou duas safras que ela fizer aí, bem feita, conforme foi essas anteriores, a Carolo sai da recuperação judicial, que é um fato inédito. Aqui na Grande Sertãozinho, na qual se incorpora Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto é um bairro. É o bairro, exatamente. Na Grande Sertãozinho nós tivemos Santa Rita fechou? Não, está moendo. Está moendo. Ela ficou 3 anos parada e agora, o ano passado ela moeu e esse ano ela está moendo. Então tivemos Albertina, quais Maringá, Araraquara Maringá, fechou? Araraquara fechou. Fechou. Essa está fechada. Nós tivemos aqui... A São Carlos foi incorporada pela São Martinho, a São Carlos fechou, em Jaboticabal. Isso. A São Geraldo aqui, Geraldo. fechou. A Pinhata fechou. A Albertina e a Mandu... aqui de Morro Agudo, a Papu... Que era antiga MB. Não, era uma destilaria. Mandu, não lembro o nome agora. Dama, destilaria Dama. Fechou a Jardeste. A Jardeste fechou. A Jardeste também demitiu lá mais de 3 mil funcionários. Alguns foram incorporados, né? Mas o fato é que se fechou muitas unidades aqui na nossa região. Ou seja, 57 do ano passado, as que já estavam fechadas, algumas eram aqueles aventureiros, né? Eram os genro de sogro rico,
que o sogro deu uma usina para ele tocar e ele não deu conta de tocar. Essas foram. Mas algumas não, algumas eram empresas tradicionais de família, né, familiar, e que precisou fechar. Uma mudança muito grande nesse setor, né, Vitor? Olha, eu recordo, desculpa, eu recordo que no último programa a gente conversava e você dizia das negociações trabalhistas que você fazia e que você conversava com os donos das usinas, né? Você até citou o caso do seu Meneses Balbo, que você acertava um bem bolado com ele lá, e a negociação feita com ele valia para todas as outras usinas, mas era porque eram concentrados, os proprietários das usinas eram pessoas com as quais vocês tinham um diálogo, não é? Exatamente, porque antes, né, uns anos atrás, você tratava diretamente com o dono da usina. Isso os próprios empregados, eles podem testemunhar isso e falar que eu não estou mentindo. Quando eles que precisavam de alguma coisa, eles iam no departamento pessoal. Se não resolvia, eles encontravam com o dono da usina ou no campo de futebol no domingo, ou dentro da empresa lá e resolvia. Isso era muito comum acontecer aqui no Balbo, por exemplo, na época do seu Meneses. E os filhos deles não mudaram muito, não. O Crésio, o Jairo, mantém muito essa tradição do diálogo. Os outros meninos que cuidam mais da parte agrícola, outro da parte industrial. No caso Balbo, a empresa familiar mantém muito essa proximidade com os empregados. Então são todos empregados muito antigos. Agora, já essas outras que criou essas holding, e que a holding veio e comprou, não existe a figura do patrão. Né? Com quem você fala? Você fala com um hoje, amanhã é outro, ele é gerente de 10, 12 unidades, que ele tem que tratar aqui, tratar no Rio Grande do Norte, tratar em Minas, que eles têm unidade esparramada, e não existe a figura do patrão. Então, isso é uma dificuldade, porque você só trata com os executivos da empresa. E executivo da empresa, ele ganha, você sabe que eles ganham é pro labore. Ou seja, quanto mais dinheiro ele pôr dentro da empresa, ou ele economizar para a empresa, mais o salário dele, então é uma renda flutuante, né, que ele tem. Então, sempre flutua para cima, nunca para baixo. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos de tratar com essas holdings. Houve uma época também que vocês, não apenas os trabalhadores, mas os fornecedores de cana também, tiveram muita dificuldade em negociar com essas companhias internacionais, especificamente no caso nosso de Sertãozinho, com a Biosev, que assumiu a usina Santa Elisa. Então, o fornecedor de cana, uma hora era recebido por uma pessoa, na visita seguinte, na semana seguinte era outro gestor, aquilo ia indo e no final a resposta era a seguinte: olha, o seu problema vai ter que ser decidido lá em Paris, né? Normalmente ia para a França. Para a França, isso. Algumas coisas. Isso melhorou já hoje? Não, melhorou nada, só piora. Isso aí só piora. Tem coisa que... e eu acho interessante que quando é para prejudicar o trabalhador, eles decidem rapidinho. Mas quando é para beneficiar, meu Deus do céu, aí isso acaba indo para a França mesmo. Porque é uma transnacional, uma multinacional, né, uma empresa onde a sua sede é na França, e que ninguém sabe quem é o dono, porque tem o acionista majoritário, mas tem acionista esparramado para todo lado. Então é uma grande dificuldade que nós temos, realmente. Continua e a tendência é só piorar. E essas diretorias, eu falo sempre assim, tem hora que não dá para você acreditar que os caras é presidente de uma empresa dessa, ou diretor de uma empresa dessa, dado a sua juventude. Nada contra o jovem, acho que o jovem, mas eu acho assim, não tem a experiência de vida, a vivência que tem o cara que estava lá na linha de frente na época, né? Isso justifica um pouco os péssimos resultados que essas companhias estrangeiras vêm obtendo? Tem. Enquanto a São Martinho anuncia agora um lucro espetacular, essas outras vêm e anunciam prejuízo. Né? Prejuízo, da linha vermelha para baixo, então para baixo. E as outras anunciando para cima. Então é um problema de gestão mesmo. Gestão. A nível de Estado de São Paulo, a sua negociação que você coordenou, representando os trabalhadores da parte de alimentação, que é o açúcar das usinas, com a Única, o sindicato, houve muita dificuldade de se chegar a um acordo ou houve facilidade? Não, facilidade nunca, né? Porque são executivos de lá com os executivos de cá, e se buscando, eles defendendo o interesse deles e a gente defendendo os interesses dos trabalhadores. Tão fácil não é. Mas, enfim, acabou que se compondo, né? Certo. Eu quero 10, eles querem dar nada. E aí acaba que fazendo um meio termo ali. Então eu achei assim, não é um bom acordo, mas é o acordo possível.
Claro. Então, por isso... Mas e aí, quando você não chega a acordo, você tem que ir para o litígio. E para o litígio, eu acho que é você assinar um atestado de incompetência, ou seja, não tivemos competência para negociar, mandamos para um terceiro decidir. E o terceiro sempre tem decidido muito a favor do lado de lá, sabe? O nosso Poder Judiciário, infelizmente, o nosso Poder Judiciário hoje, ele decide de acordo com o momento político. Eu já vi sentença que o juiz vem e fala assim, embora entendendo que o direito é esse, mas politicamente o momento não possibilita isso. Então, ou seja, não se julga de acordo com a lei, sim de acordo com o momento político que está se vivendo. Então isso trago uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que enquanto a gente tiver capacidade de conversar, de dialogar, nós vamos evitar o judiciário. Antônio Vitor, as fotos dos jornais, das revistas, os vídeos postados aí nas emissoras de televisão, também nas redes sociais, aí mostraram um trabalho muito intenso por parte da Força Sindical e da sua parte nessa negociação aí da reforma trabalhista em Brasília. Eu mesmo vi várias fotos suas, você acompanhando no Senado, de corpo presente lá, fazendo esse trabalho todo aí de tentar, um trabalho de convencimento dos senadores. De que forma você consegue resumir o que aconteceu com a reforma trabalhista? Isso ajuda, isso penaliza o trabalhador? A conclusão que eu chego é que o poder de fogo do empresário dentro do Congresso Nacional e do Senado é uma coisa extraordinária. O que os caras mandam lá é brincadeira. Essa reforma trabalhista, ela foi pensada, elaborada e escrita dentro da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. E que, para nossa surpresa, o Ministério Público é inquilino da CNI. Como assim? Em Brasília. O Ministério Público lá, a Procuradoria Pública, ela é locatária de um imóvel da CNI lá. Então há um conluio lá do caramba em cima disso. E eles, e os empresários montaram essa reforma trabalhista, não tem um artigo, que beneficia o trabalhador, só prejudica. Mas a grande imprensa, a grande mídia, optou, porque ela tem interesse nisso, a grande mídia, ela quer um jornalista, por exemplo, para trabalhar na Globo. Não, eu preciso dele só para apresentar o Jornal Nacional. Então ela contrata ele agora nesse intermitente, tão somente para apresentar o Jornal Nacional. Desligou, tirou o Jornal Nacional, não tem compromisso com você, nem você comigo. Ou seja, não existe a figura mais do vínculo empregatício. E tudo isso foi feito. E a grande mídia botou e quis embutir na cabeça das pessoas que a gente estava na rua tão somente para defender o imposto sindical. É verdade. Né? E não é verdade. O imposto sindical para nós não é nem interessante, porque o imposto sindical hoje, em que pese muita gente pensar que o sindicato, mas não, ele é dividido em 4. Aquele um dia de serviço que desconta do empregado, aquilo lá tão somente 60% fica no sindicato. 15% vai para as federações, 5% vai para as confederações, 10% vai para o Ministério do Trabalho, para pagar seguro-desemprego, era 20%. Aí com o reconhecimento das centrais, tirou 10% do Ministério e mandou para lá. Agora, se você falar com o Ministério do Trabalho, com o imposto sindical, recolhendo lá, tem um monte de subdelegacia do Ministério do Trabalho nesse país todo, com energia cortada por falta de pagamento, que eles não conseguem sequer comprar o toner para a impressora deles, que eles não conseguem pagar os aluguel, e com o imposto sindical em vigor, e que agora tirou, aí sim eu quero ver, então vai fechar todo o Ministério do Trabalho. Então a intenção deles nada mais era do que acabar e extinguir o Ministério do Trabalho e extinguir o movimento sindical. Só que o movimento sindical eles não conseguem extinguir. Vitor, eu vou ter que chamar um intervalo, mas voltamos em seguidinho. Eu queria que você parasse nesse momento, para a gente, okay, na retomada a gente volta lá. Então um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o Antônio Vitor. De
De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o sindicalista Antônio Vitor. Ele é presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do estado de São Paulo, é também diretor de assuntos internacionais da Força Sindical Nacional e vice-presidente da Força Sindical do estado de São Paulo. Você falava aí dessa discussão da reforma trabalhista e que parte da verba desse imposto sindical é revertida a favor da estrutura do Ministério do Trabalho, que tem agências que estão fechadas por falta de energia elétrica, por falta de condições de trabalho. É isso. A de Sertãozinho agora, recente, cortaram a energia elétrica por falta de pagamento. E estão fechando todas as subdelegacias. Mas aqueles 10% que foram descontados do trabalhador foram repassados pro governo. Porque esse dia que desconta do empregado, isso aí vai para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica faz essa distribuição. Ou seja, 60%. E isso sem contar que desconta em março e eles vêm repor a gente em agosto. Né? Nós só vamos receber. Durante esse tempo todo eles trabalham. Sem juros, sem nada. Sem juros, sem nada. Então hoje eu falo para você que o imposto sindical pro sindicato, ele representa 8, 9% da receita do sindicato. O imposto sindical, o obrigatório. Então ele não é representativo dentro da receita. Agora, para as instâncias superiores, para a federação, para a confederação e para o Ministério do Trabalho, eu não sei como é que vão sobreviver sem. Tem que buscar aí uma alternativa. Então, quando a gente foi para a rua, nós fomos gritar porque nós não concordamos que a mulher grávida trabalhe em atividade insalubre, em atividade perigosa. A gente estava gritando, era por essa jornada intermitente, do cara só te contratar a hora que ele precisa de você ali, para você ir lá fazer 2 horas. Ah, eu preciso dele 2 horas por dia. Tá bom, vai liberar isso. É da jornada de 12 horas. Sabe? A gente foi gritar contra o esfacelamento das férias, né? Que você faz uma programação de tirar férias, aí eles vêm agora e não, vamos picar ela em três vezes. Eu posso te dar férias, eu te dou 2 férias num período que suas crianças estão na escola. Aí tá bom, o que você vai fazer com a férias, com seus filhos na escola, que a sua mulher está trabalhando? Então vai servir para o quê? Para você pôr uma bermuda, uma chinela e ficar andando no quarteirão? Que férias? Nós precisamos das férias para você realmente usufruir disso, de ter momentos de lazer com a sua família, você, a esposa, os filhos, dentro de uma programação. Né? É com isso que eles vieram esfacelar, pegaram a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis, e jogaram na lata de lixo. Agora, isso serve para que os trabalhadores e as pessoas reflitam na hora de votar. Quando for votar, procurar saber se o deputado ou o senador, ele é de origem trabalhista, da origem dele é do trabalho, ou se ele é empresário. Então, tanto é que você vê, ó, nós só perdemos essa votação porque nós somos minoria lá. Em que pese, eu falo assim, não tem um senador lá que foi nomeado, todos eles foram eleitos. Então a culpa é de quem vota. Quando você indica alguém, olha, estamos indicando fulano e tal aqui. Não, eles não indicam, eles querem votar em quem o patrão deles indicou para eles. Agora, esse deputado, esse senador, ele chega lá no Congresso, ele vai defender os interesses de quem? Ele vai defender o interesse do trabalhador? Não. O trabalhador só votou, mas quem viabilizou a entrada dele lá foi o empresário. Isso quer dizer, então, que essa reforma trabalhista que temos aí pela frente, ela não traz benefício ao trabalhador? Não, essa história de que vai gerar emprego, isso é conversa fiada. Em lugar nenhum do mundo isso aí gerou emprego, entendeu? Não vai gerar nunca, ela vai gerar desemprego. Hoje, se eu precisar de um mecânico de manutenção dentro da usina, eu tenho que contratar, ele está lá contratado, se ele trabalhar 3, 4 horas, 5 horas, é porque a manutenção está indo bem. Mas ele está lá cumprindo uma jornada estipulada em lei ou em convenção coletiva. A partir de agora, ele vai ficar na casa dele, sem ganhar nada, e só vai para lá se a usina quebrar. A usina quebrou, eles chamam ele, quantas horas você trabalhou? 3 horas, toma, está aqui seu dinheiro, tchau, acabou, não tem compromisso contigo. É a tal da jornada intermitente. Era isso que nós não podíamos ter deixado aprovar de maneira nenhuma. São essas situações. Mas aí usaram como pano de fundo, dizendo que nós estávamos na rua, porque a gente queria imposto sindical, que não sei o quê. A contribuição sindical é definida em assembleias, não é definida por imposto.
sabe? Até porque quando fala imposto sindical, então ele teria que ser 100% do sindicato. Não, o sindicato é 60%. Então quando a pessoa recebe seguro-desemprego, ela, mas não, quem está trabalhando pagou para você estar desempregado. Quer dizer, não é uma benesse, não é uma concessão. Não é um afago do governo. Quem paga o desempregado, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, é exatamente o que está na ativa, trabalhando, que pagou para aquele ficar afastado. Uma outra questão, com o fim do imposto sindical da forma como existia até então, o que acontece? Como é que um sindicato consegue sobreviver a partir de agora? Através das negociações. Através das negociações, onde se estipula através de assembleias, porque uma negociação coletiva, seja ela estadual, nacional ou regional, ela demanda um custo muito grande, custo de deslocamento, enfim, o seu departamento jurídico tem um custo alto. Porque eu falo o seguinte, achar que dá para fazer um acordo, o patrão e o empregado diretamente, é sonhar acordado. Isso aí é a mesma coisa de você pôr Cruzeiro e Atlético para jogar, ou Palmeiras e Corinthians, e falar para eles, ó, entrem em campo, a hora que vocês acharem que é falta, vocês param. A hora que vocês acharem que é pênalti, vocês mesmo param. Não ter o árbitro. Então, o sindicato ele entra nesse meio exatamente para não existir nem o explorado e nem o explorador. Porque se você, eu estou falando, você pega aí um Palmeiras e Corinthians e ó, a bola saiu, não saiu, foi gol, não foi gol. Não, vocês decidam aí, vocês resolvam. Sabe, o empregado vai ser engolido, principalmente nessa época de dificuldade que vem dizer da crise. Então, ou seja, vai chegar lá em maio. Olha, quanto que vocês acham aí que tem que dar para os empregados sem regra nenhuma? Eles sentam lá com a comissão de empregados dentro da empresa, olha, vamos definir aqui que isso aqui é tanto. Acabou, meu amigo, não vai ter mais nada. Olha, eu não posso repor nada e não vou repor nada. Então você vê a empresa quebrada, falida, mas o empresário rico. A quinta geração dele tem dinheiro para dar, vender, jogar fora. Mas a empresa quebrou. E aí você, sem o sindicato, é que eles vão ver que a dificuldade que é. Mas o fim do imposto sindical não acaba com o sindicato, não. Antônio Vitor, o mais bem-sucedido sindicalista do mundo, é Luiz Inácio Lula da Silva. É ex-sindicalista, né? É ex-sindicalista. Mas sindicalista é eterno, né? Ele, essa semana passada, ele teve o juiz Sérgio Moro, sequestrou aí 9 milhões de reais depositados na aposentadoria do Lula. E também embargou outros 7 milhões de reais que estavam depositados em banco, o que são 16 milhões de reais. Quer dizer, o Lula, como sindicalista, deu certo. Eu queria que você fizesse um comentário em cima disso. Eu conheço o Lula de outros carnavais, eu conheço o Lula de muitos anos. Ficamos juntos uma vez na República Dominicana, dormindo no mesmo quarto. Você já contou esse episódio aqui. Ficamos 15 dias dormindo no mesmo quarto e ele ficou 15 dias sem tomar banho, né? Eu perturbo ele até hoje por causa disso. Mas sabe o que acontece, Ronaldo? O Lula foi deputado federal, o Lula disputou várias eleições e naquele tempo lá das eleições tinha tal sobra de campanha, né? E que não tinha fiscalização nem nada. Então era um negócio solto, que ficava à vontade. Eu acho que se sequestrou do Lula 9 milhões e meio, sem querer defender o Lula nem nada, mas eu acho que se sequestrar dos outros ex-presidentes, olha lá se não tiver muito mais que isso. Agora, o Lula, você sabe que esses 7 milhões e pouco é de previdência privada. Os 9. Os 9. Os 7 era conta bancária. Eu sei que tem lá alguma coisa... Os 9 milhões é previdência privada. É de uma previdência privada que ele fazia. Isso. Agora, da previdência privada, um tanto lá era do tempo que ele era deputado federal, que a própria Câmara fazia essas previdências privadas, e depois do mandato dele, que ele ficou 8 anos como presidente da República, que também demandava, ele tinha direito a isso. Eu acho que mais, sabe, não sei se é legal, se é imoral, o que é, mas o fato de estar na conta dele, bancária, eu acho que pelo menos ele tinha que pôr ela no imposto de renda dele, na coisa errada dele, estava. O problema é o que não está no banco, que eles não conseguem sequestrar, e não é só dele, é de vários. E o mais imoral, que as pessoas não se atentou agora, às vezes, não sei nem se você com a sua perspicácia, que lhe é particular,
o seu feeling jornalista, com certeza você viu isso. Mas nós tivemos agora, o Michel Temer foi para a Rússia, para a Polônia, sem agenda. O que ele foi fazer na Polônia? Né? Era lá o encontro do G20, tal, mas ele não tinha nem agenda, tanto é que você vê que ele não reuniu com ninguém. E o Rodrigo Maia viajou para a Argentina. Foi. Quem que assumiu a presidência? O Eunício. Presidente do Senado. Presidente do Senado. Assumiu 3 dias. Você sabia que o cara, quando assume a presidência da República por 3 dias, a partir daí ele passa a ter aposentadoria de como presidente da República vitalícia? Eu não sabia, não. Ele passa a ser presidente da República. Ele é ex-presidente da República. Aí ele tem aposentadoria vitalícia, ele tem direito a 8 seguranças e 2 veículos oficiais. Vitalício, por resto da vida dele. Ele tem status de ex-presidente. Então o acordo para correria, para votar a reforma trabalhista, para votar esse escárnio que fizeram em cima de nós, era esse. Como é que eu vou beneficiar o presidente do Senado? O que eu tenho que fazer? Botar ele como ex-presidente da República, que ele vai receber uma aposentadoria de presidente da República, com 8 seguranças, com 2 veículos, vitalício. Então, e as pessoas às vezes não se atentam para esse tipo de coisa. Isso sim é os absurdos dos absurdos, né? Ou seja, o presidente da República, eu vou na Polônia então. Aí o presidente da Câmara dos Deputados vem e fala assim, não, eu já estou com a minha vitalícia garantida aí, porque eu já assumi várias vezes, então o que eu faço? Não, eu vou até na Argentina aqui resolver comer bife de chouriço. Um bife de chouriço lá e vou comer. E aí o presidente do Senado vem, assume o Senado, fica 3 dias como presidente da República. Se arruma. Se arrumou, saiu, porque assumiu 3 dias, hoje é presidente vitalício. Com aposentadoria vitalícia, com todos os benefícios. Então, esse é os escárnios que a gente precisava começar a mexer, mudar. Mas, insisto, isso só existe porque existe o trabalhador que chegou lá do corte de cana, chegou da empresa, tudo sujo, mas foi lá na urna e votou nesses caras aí. Uma outra questão, você conhece o Oswaldo Vargas? Conheço o Oswaldo Vargas. O Oswaldo Vargas foi secretário executivo do Ministério do Trabalho em 2006, segundo o governo Lula. Isso. Ele foi um dos artífices daquele escândalo dos aloprados, né, que tentaram incriminar aí com dossiê falso. Pois o Brasilagro, o nosso Brasilagro, brasilagro.com.br, publicou nessa última sexta-feira uma foto de capa do senhor Oswaldo Vargas, que é diretor da CUT, e ex-secretário. Você já está rindo? Você conhece a história já? Eu conheço. Uma foto dele e da senhora Mônica Zerbinato. Já ouviu falar em Mônica Zerbinato? Você deve ter conhecido já, porque você ia muito no Palácio Planalto enquanto Lula presidente. Ela era secretária do Lula. Era secretária do Lula. Dizia que era namorada do Lula. Pois os dois, Oswaldo Vargas e Mônica Zerbinato, foram flagrados numa foto, eu publico a foto no Brasilagro, entrando numa Ferrari Testarossa, valor de $1 milhão na Itália. A senhora Mônica Zerbinato, ex-secretária do Lula durante 13 anos, com sacolas de compras na Itália, não é? E eles dois embarcando numa Ferrari Testarossa. Eu queria que você comentasse isso. Ô Ronaldo, eu até falei com o Vargas, eu conversei com ele. E ele alega o seguinte, o brasileiro, a vaidade do brasileiro é um negócio de louco. E aí, se você estiver no Rio de Janeiro, por exemplo, palavras dele, não tem nem procuração para defender. Mas eu já fui para a Itália, eu fui a Dubai uma vez, e lá, Ferrari lá é Fusca, né? Então você vê uma Ferrari, aí o brasileiro vai lá e tira uma foto perto dela lá. Ele está dizendo que foi isso. Não é verdade. É. A foto mostra ele abrindo o carro. E depois tem fotos na sequência ele dirigindo o carro. E nesses lugares aí também é muito comum alugar carro, né? Você pode alugar. Então, nesse lugar, você aluga uma Ferrari, igual a gente aluga aqui. Não estou defendendo, não quero defender, não, mas é um carro que eu dificilmente alugaria um carro desse, né? Mas o fato é que você sabe melhor que ninguém, esse pessoal que vai para Orlando, por exemplo, vai lá na Disney, fica muito mais barato você alugar um carro lá nos Estados Unidos para você andar lá do que você ficar tomando táxi ou ficar qualquer... É bem mais barato.
E lá nos Estados Unidos você aluga Mustang, você aluga BMW, você aluga... Não é igual nós aqui que tem essa coisa, mas eu não sei se aquela Ferrari é dele, não sei. Teria, mas é a coisa mais simples do mundo, é pegar a placa, puxar e ver o nome de quem que tá. Se é de locadora ou se é do cara, né? O que você consegue enxergar, Antônio Vitor, pela sua experiência? Você que já foi, inclusive, prefeito, vereador, presidente da Câmara de Carmo do Rio Claro, que é do sul de Minas. O que você enxerga no quadro... Balneário, lá na Riviera. O que você consegue enxergar nesse quadro político nosso aí? Michel Temer se sustenta no governo, chega até o final de 2018? Eu acho que a fase dele de cair passou. Sabe, acho que aquele vendaval passou, ele foi blindado, né? Os deputados que deveriam ter tomado uma posição achou que aquelas malas de dólares de dinheiro era normal aquilo, que o errado foi quem foi lá denunciar, né? Então, se ele passou pela CCJ ali, no plenário, então, nem se fala, né? E aí você vê, assim, discursos contundentes, né? Do cara defender que o errado é a corneta e não o corneteiro. Então, eles fizeram tudo aquilo, brindaram o presidente da República. Eu acho que ele termina esse mandato dele. E se a eleição fosse indireta, ele ganharia de novo. Porque o problema do Congresso Nacional é um só. Se você tem um presidente da República, eu digo que a Dilma caiu porque a Dilma não conhecia o Congresso Nacional. Se a Dilma conhecesse o Congresso Nacional... Ela é teimosa, né? Ela não queria nem negociar com ninguém. Teimosa, né? E não conhece o Congresso. Então, o Michel Temer já foi... Quantas vezes ele foi presidente da Câmara dos Deputados? Então, ele conhece aquele Congresso Nacional, ele conhece eles por nome, sobrenome e apelido. Então, não tem jeito. O regimento interno, ele sabe, ele de cor e salteado, como era o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, a trabalheira que deu lá, se fosse depender da Câmara, o Eduardo Cunha nunca tinha caído. Verdade. O problema ele caiu porque o judiciário envolveu. Então, o presidente da República, que passou pelo Congresso, que foi do Congresso, que é e que conhece os meados ali, não sai de jeito nenhum. Você vê, todos os deputados que tinham emenda parlamentar pendente foram liberadas, todas. Verdade. Então, quer dizer, aí você fala assim, mas o deputado agora tem eleição. Meu, eles estão despejando dinheiro nas prefeituras agora porque... o ano eleitoral, o ano que vem, e eles já começam a trazer as emendas que foi liberado lá. Então, ou seja, é caminhão vasculante, então vai chegar de monte aí, caminhão vasculante, retroescavadeira, ambulância, remédio. Então, agora vai vir canalização de córrego, eles vão turbinar as prefeituras agora. Vitor, e para mostrar que nada mudou, nem com Lava Jato, o Jornal Valor Econômico essa semana publicou uma relação dos parlamentares que receberam as maiores liberações de verbas, e por incrível que pareça, você sabe qual é o partido que mais recebeu? O PT, quer dizer, que é um partido de oposição. E o montante do que foi liberado nessas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas semanas, ele equivale quase ao que o governo pretende oferir com o aumento do PIS/COFINS em cima do diesel, do etanol e da gasolina. Quer dizer, a maioria, mais uma vez, como você falou antes, é o trabalhador que paga e mantém essa questão da gestão trabalhista no Brasil. Da mesma maneira, nós cidadãos é que estamos pagando aí essa liberação dessa verba, né? Vamos pagar o PIS/COFINS agora, essa liberação das verbas. Você viu aí no etanol, que era de 19, foi para 80. De 19 centavos para 80 centavos. Então quem vai pagar a conta? É nós que vamos lá no posto abastecer. Isso no diesel, na gasolina, no etanol e no gás. Então quando eles vêm lá e falam, não, aumentou, e aumentou mesmo. Então de 19 para 80 centavos. É um absurdo. Então, mais uma vez, insisto, na hora de votar, presta atenção. Presta atenção. Você está dando um tiro no próprio pé. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nas últimas eleições o PT já diminuiu muito de tamanho, né? Muito. Você sabe que o PT estava morto. Sim. Historicamente. Com essa história aí, eles vieram ressurgindo. O PT estava morto. O próprio DEM também se ressurge agora, Ressurge agora. Então a coisa está tão ruim que os ruins acabam não sendo tão ruins. Né? Então você vê, o PT agora elegeu quem? A Gleice Hoffmann para ser a presidente nacional do PT.
O marido dela estava preso outro dia. Ela estava para ser presa. O nome dela aparece um monte de vezes na Lava Jato, e o que é pior, aparece como amante. Verdade. Os caras botam ela como amante. Agora, quem que tem amante? Era ela que tinha? Ou era o marido dela? O que que era? O nome dela aparece várias vezes. Ela está com um pepino lá do tamanho de um bonde. Mas o problema todinho é esse, não tem sequência. Então, quando eu vejo as pessoas ontem, por exemplo, em São Paulo, o pessoal foi para a rua para enaltecer o Lula e condenar o Moro. E houve quem defendesse nesse movimento. Banana comendo macaco. Houve quem defendesse nesse movimento o Maduro na Venezuela, né? Que está acabando olha com que o país, absurdo, né? Que absurdo. Eu vivi um período na Venezuela, fui para lá uma época. Meu amigo, quem conheceu a Venezuela e vê a Venezuela hoje, não dá. Sabe? E tem alguém ainda que defende um negócio daquele, uma atitude daquela, é um absurdo. Pegaram a democracia da Venezuela e jogaram na lata de lixo. Então, é isso, Ronaldo. Hoje a presidente do PT é investigada, está para ser presa aí a qualquer momento. Você acha que dessa vez aí Marcos Valério já mudou, já está fazendo sua delação premiada e quando a gente fala de Marcos Valério sempre remete ao estado de Minas, onde você foi prefeito, foi vereador. A questão toda que envolve aí o Aécio também, quer dizer, o tal do mensalão começou, na verdade, em Belo Horizonte, começou né? lá. Você acha que o PSDB também passa por uma turbulência maior ainda do que essa que vem passando até então? Outro dia eu vi um adesivo lá em Minas, muito interessante, porque eles sempre usaram na campanha política assim, Minas aponta o caminho. Aí então tá assim, Minas apontou o mensalão. O mensalão começou exatamente em Minas, lá com aquele ex-governador lá de Minas, lá quando foi candidato a governador, que ele já se aproximou do Marcos Valério e acabaram que vendendo aí esse know-how aí para o país inteiro. Pro PT. Agora eu só estou achando estranho, porque o Marcos Valério, depois de tantos anos preso, agora resolveu fazer uma delação premiada. É umas coisas que, sabe, o país não é sério, cara. O país é sério, mas as pessoas que conduzem ele que não são. E o que sobra para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? O que sobra para o telespectador que cumpre com seu papel de cidadão, paga seus impostos, acorda cedo, trabalha, a dona de casa que acorda cedo? Eu sempre falo que sobra para nós? Sabe para quem que sobra, Ronaldo? Para o agricultor. É o agricultor que produz, que rala, que produz, que traz, e o trabalhador que pica seu cartão todo dia. Esses estão ferrados. Sabe, é o produtor de cana que levanta às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele já está lá na roça cuidando da cana para trazer para dentro da cidade. O agronegócio de uma forma geral. Esse país tem um poder de recuperação muito grande. Se esse país não tivesse essas pessoas atrapalhando, se não tivesse esse governo tão corrupto atrapalhando a nossa história, meu amigo, aqui o que planta nasce. O que você planta, você colhe. Nós exportamos, eu estava na Suíça, você falou, fui para a Suíça. Aquele povo passa 8 meses por ano debaixo de neve. E vai lá para você ver que país é aquele, cara. Então tudo isso é o agravante. Então eu acho que a agricultura nossa é que sustenta esse país aqui, que mantém esse país de pé. A opinião pública, o cidadão brasileiro, ele historicamente, ele tem muita aversão à imagem do agricultor, não é? Tanto o trabalhador quanto o próprio empresário rural também. Não é uma imagem boa, uma imagem construtiva, uma imagem que seja de acordo a isso que você colocou agora. A sua competência, a sua capacidade de produção, a sua vocação para o trabalho, a sua fé no trabalho, o que se percebe exatamente ao contrário, não é? O papel do agricultor e do empresário é o papel do Jeca Tatu, pelo menos a visão urbana que nós temos aí. A do trabalhador é do Jeca Tatu e do empresário do agronegócio é o do senhor de engenho. Verdade. Então é aquele que explorava a mão de obra escrava, né? Que isso, quantos anos faz que acabou, mas até hoje ainda vem com essa coisa de que de um lado é o explorado, do outro o explorador, né? Então por isso ainda vem, quando eles falam assim, que lá no Congresso Nacional tem 3 bancadas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada da bala, eles atrelam ela como sendo da agricultura, né, do agronegócio. O que não é verdade, sabe?
Outro dia eu vi um cara falando lá no Pará. Quando o governo abriu o Pará, abriu o Acre, ele pegava os gaúchos, paranaense, mineiro e falava assim, olha, nós vamos te dar tanto para você ir lá desbravar, produzir, para a gente integrar aquilo lá ao Brasil. Hoje essas pessoas são multadas, tira eles de lá em função de que agridem o meio ambiente lá. Ou seja, eles até receberam para ir lá para fazer isso como incentivo. Né? Eu vejo aí um pequeno produtor de leite, por exemplo, eles falam assim, ó, nós vamos te dar incentivo aqui para você crescer. A hora que você atinge 500 litros de leite, agora nós vamos tirar, porque agora você já é grande. Ué, é a história do arroz em Rondônia, não é? Mesma coisa do arroz em Rondônia, a tal da raposa do sol lá, isso. Que botou todo mundo lá para produzir arroz, maior produtor de arroz mundial. Daí a pouco os caras vêm e falam, não, isso aqui é terra indígena, vocês não podem produzir arroz aqui não. E bota todo mundo para correr e os índios tomam conta de lá. Às vezes. E aí derrubam tudo? Derrubam. Não consegue produzir absolutamente tudo. Nada? Não produz. Eu não tenho nada contra índio, mas o índio, se chegasse para os produtores de arroz e falasse, ó, você tem que dar 2 boi para essa tribo aqui, para eles matar, comer, você dá 2, eles teriam feito sem nenhum problema. Agora, você tomar uma terra toda daquela para transformar aquilo lá tudo em reserva. Ou seja, eles não têm a menor condição. É igual a reforma agrária da forma que eles fazem. Eles pegam um lote, dá para o cara e dá uma enxada e fala para ele, vai produzir. Produzir de que jeito, rapaz? Ninguém mais produz de enxada, a não ser uma agricultura de subsistência. Não, eu vou produzir arroz só para me comer, aí tudo bem. Mas não, mas eu preciso comprar um sapato para o meu filho. Ah, não dá. Já não dá mais. Ó, eu tenho 2 vacas aqui, se queimar o motor da picadeira, você vai ter que vender uma vaca para arrumar o motor da picadeira. Não tem outra forma, não tem outra saída. Antônio Vitor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu lhe agradeço muito pela honra de tê-lo tido aqui conosco. Fica o programa aberto para a gente poder voltar a conversar. Aliás, já estamos até ajustando, né? Vamos cobrir a sua posse lá em São Paulo, na Federação, dia 9 de agosto. Vamos estar juntos com você, Deus quiser, representando o Sertãozinho, porque é um orgulho muito grande para todos nós de Sertãozinho, da grande região de Sertãozinho, e seus amigos e admiradores também, saber que você continua brilhando com toda a competência que você tem, com toda a seriedade e principalmente com toda a sua honestidade, o que é uma característica pouco comum hoje nas lideranças do nosso país. Graças a Deus e sempre peço a Deus para que não me deixe mudar. Tá certo. Que me mantenha nessa linha aí. Muito obrigado mais uma vez. A você, telespectador, amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilago. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.